Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estarmos novamente aqui com vocês para levar mais uma palavra de Deus, um segmento da palavra de Deus, para a gente poder desfrutar dessa palavra. Nós vamos falar hoje sobre Gênesis também. Como nós já vimos, nós falamos sobre a criação, onde o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. A única criatura de Deus que tem um espírito dentro dele, que é o local onde Deus vai habitar dentro do homem, é o espírito do homem. Nós falamos sobre a queda do homem, a primeira queda do homem, representada pela desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, do conhecimento. E por isso veio então a salvação prometida, já delineada nessa situação da queda de Adão e Eva, pela maneira com que o Senhor justificou o pecado de Adão e Eva ao desobedecerem Deus. Eles receberam para dentro de si o pecado e a morte. E o Senhor, eles tentaram se justificar por eles mesmos através de folhas de figueira para cobrir a nudez deles, e essa nudez representa o pecado. Mas o Senhor sacrificou um animal, possivelmente um cordeiro, e isso representa o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo. E através da pele desse animal, o Senhor cobriu a nudez de Adão e Eva, justificando-os de uma maneira adequada. Mas isso não parou, infelizmente não parou nessa primeira queda do homem. O homem continuou caindo e nós vamos ver hoje mais 3 passos da queda do homem. E por isso o título hoje da mensagem é Caindo Ainda Mais. Nós vamos nos basear de Gênesis 4 até alguns versículos do capítulo 11. Em Gênesis 4, versículos de 1 a 7, nós temos lá: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Isso é importante. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado, o que representa aqui o pecado? A própria figura de Satanás jaz à porta. O seu desejo, o desejo de quem que nós estamos falando aqui? Do próprio Satanás. O desejo de Satanás será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então você vê que houve aqui 2 ofertas, né? Nós vamos explicar um pouco melhor sobre isso, mas Abel, ele ofereceu segundo a vontade de Deus, ofereceu das primícias do seu rebanho. Já Caim ofereceu do seu labor, do seu esforço, do produto da terra. E quando o Senhor se agrada de Abel e de sua oferta, primeiro se agradou da pessoa de Abel e depois da oferta de Abel, Caim não resistiu a esse desagrado, vamos dizer assim, né? E por isso ele cedeu à tentação, né, de matar o irmão. Tá? Um outro passo na queda do homem, nós vamos ler aqui 2 versículos, né? Em Gênesis 6, versículos 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Aí veio Noé, Deus se agradou de Noé, e veio o dilúvio, e realmente o Senhor julgou toda a terra com água, e só sobreviveram Noé e sua família.
Outro passo da queda, em Gênesis 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aqui ele está falando de Babel, que é um passo adiante ainda na queda do homem. Então nós vamos comentar sobre esses 3 passos. Entre o final do capítulo 3 de Gênesis e o capítulo 11, aparece o registro a respeito de Babel. Esse trecho entre capítulo 3 e capítulo 11 é de aproximadamente 1836 anos. Daí para frente vai nascer Abrão, mas 200 anos depois apenas, 200 anos depois de Babel. Ou seja, de Adão até Abraão são decorridos em torno de 2.000 anos. Durante esse período de tempo, esse longo período de tempo, a serpente, Satanás, continuou seu trabalho, continuou a trabalhar muito bem e fez com que o homem caísse cada vez mais, de maneira cada vez mais significativa. Por outro lado, Deus está preservando e preserva os seus escolhidos em meio a essa humanidade corrompida pelo inimigo de Deus. Os 3 trechos de Gênesis que nós citamos falam então dos 3 degraus sucessivos à queda de Adão e Eva, São 4 degraus aqui no caso. Então vai de capítulo 3 até o capítulo 11. Então primeiro nós temos a história de Caim, como segundo degrau, depois o dilúvio e depois Babel. No caso de Caim, então segundo a palavra, nós temos que Deus não se agradou da oferta de Caim, Gênesis 4, versículo 5, como nós já lemos. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Hebreus 11, 4 nos explica, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala, ou seja, ele fez a vontade de Deus e, por ter feito a vontade de Deus, ainda hoje esse testemunho de Abel é significativo. Caim era do maligno. 1 João 3,12 nos explica isso. Fala assim, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Não dá para discutir com a palavra, A palavra está explicando direitinho o que acontece e o que aconteceu. Mas a gente pode fazer algumas perguntas e pedirmos entendimento para o Senhor. O Espírito Santo nos fornecer esse entendimento, para que a gente seja instruído na palavra. Jesus, em muitas ocasiões, chamava seus discípulos de lado, para explicar as parábolas com que ele falava para as multidões. As multidões muitas vezes não entendiam as suas parábolas, mas aos seus discípulos, o Senhor fornecia as explicações adicionais. Hoje nós temos o Espírito Santo, que pode nos dar entendimento da palavra, mas nós precisamos pedir auxílio ao Espírito Santo para que sejamos esclarecidos com relação à palavra, na nossa mente, no nosso coração. Você poderia estar se perguntando assim, por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Parece uma coisa até injusta, humanamente falando. A gente pode inferir o seguinte, que o problema de Caim foi trazer uma oferta segundo a sua própria maneira, seu próprio conceito, sua própria vontade, e não a vontade de Deus. Nós já vimos em Hebreus 9, 22, que a remissão dos pecados se faz com derramamento de sangue. A única maneira de você ter os seus pecados perdoados é com derramamento de sangue. No Antigo Testamento com os animais e no Novo Testamento com a morte de Jesus Cristo na cruz. Adão e Eva já haviam tentado resolver o seu problema do pecado sem sucesso, com as folhas de figueira. Se desfaz, isso é uma justiça própria, isso aí se desfaz, para cobrir a nudez deles, o pecado deles. Com certeza, eles passaram essa história, passaram esse ensinamento para os seus filhos, o que ocorreu no Jardim do Éden. Com certeza que Deus havia providenciado uma vestimenta de pele para eles, que cobriu adequadamente a nudez, tanto de Adão quanto de Eva. E essa pele possivelmente era de um cordeiro,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e isso representa uma figura de Cristo. A oferta de Caim, ou o sacrifício dele, né, não foi de acordo com a vontade de Deus. Então, no sacrifício pelo pecado, tem que haver derramamento de sangue. Isso não estava presente na oferta de Caim. Ele ofereceu o fruto da terra, o fruto do seu suor, do seu labor. Muitas vezes a gente faz isso ainda hoje em dia, quer agradar a Deus com a nossa própria força, com os nossos próprios entendimentos, com a nossa própria, com o nosso próprio labor. Já Abel, ele era pastor de ovelhas e ofereceu das primícias do seu rebanho. É preciso lembrar o seguinte, que naquela época eles ainda não comiam carne. Então essas ovelhas que Abel criava não era para o seu consumo próprio. O homem passou a comer carne, versículo 3 do capítulo 9 de Gênesis, diz lá: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. É daí em diante que o homem passa a comer carne, se alimentar de carne. Então, na época de Abel, ele ainda não se alimentava de carne. Ele tinha o rebanho para agradar a Deus, para ter a cobertura dos seus pecados, né? Era uma maneira de se achegar a Deus, através da expiação dos pecados, pelo derramamento de sangue dos animais, dos cordeiros, da cria dele. Já Caim, além de ser um pecador como Abel era também, né, ele despreza a maneira que Deus instituiu, a maneira que Deus ensinou para haver um relacionamento correto entre o homem e Deus. Então aqui nós temos o quê? A semente da religião humana. O que seria a religião humana, então, explicando no sentido que a gente está vendo aqui? A religião é uma maneira individual, ou até coletiva, de agradar a Deus, mas que não é necessariamente a maneira correta de agradar a Deus. Eu posso fazer a religião que eu quiser, o dia que eu quiser, da maneira que eu quiser, como eu quiser. Isso é a minha maneira de agradar a Deus e não a maneira correta, segundo a palavra que nós temos que fazer para agradar a Deus. Então, desde Caim até os dias de hoje, este pecado de não agradar corretamente a Deus continua a ser praticado de uma maneira até bastante comum. Deus não pode aceitar uma oferta segundo o conceito humano da oferta. Então, este foi o segundo passo na queda do homem. Primeiro, Adão e Eva, pela desobediência, e o segundo passo agora com Caim. O dilúvio. No capítulo 6 de Gênesis, ele nos mostra um quadro muito terrível, muitas coisas negativas. Lá diz assim que há a mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. O homem carnal, totalmente carnal. A maldade do homem tinha se multiplicado de uma maneira exorbitante. Todo o desígnio do coração do homem era maldade. A terra estava corrompida, cheia de violência. Então, nós vemos aqui que o homem, a maldade do homem, foi dominada pelo pecado e atingiu um ponto insuportável, a ponto de fazer com que Deus se arrependesse de ter criado o homem. Deus até chegou a tomar uma decisão de dar fim a tudo isso, por meio do dilúvio. Dar fim ao homem, aos animais, aos répteis, às aves, tudo que ele havia criado. É claro que o arrependimento aqui é entre aspas, porque é uma linguagem que a gente diz antropomórfica, não é uma linguagem literal. Em Números 23, 19, nós vemos assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então Deus não se arrepende. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? 1 Samuel 15, 29 também diz, também a glória de Israel, que é o próprio Senhor, não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, Deus não é homem para que se arrependa. Mas essa maneira que se fala aqui é para transmitir de uma forma humana o sentimento pesado, negativo, daquilo que Deus estava passando naquela situação. Estava completamente arrasado com a situação maligna que o homem estava vivendo. E hoje? Né? Será que isso nós não vemos ainda hoje? Não há clareza sobre a mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, mas com certeza era algo muito sério. Aos que consideram que era uma mistura de anjos caídos com as mulheres da terra, né?
Se nós vemos o livro de Jó, quando Satanás ia conversar com Deus, não é? Bater papo com Deus e querer mexer na vida de Jó, os anjos iam com ele, os anjos caídos. 1/3 dos anjos se rebelaram juntamente com Satanás. Então, muito provavelmente, esses anjos é que se misturaram com as mulheres da terra. E o homem, logicamente, se tornou carnal. De certa forma, a gente pode dizer que Caim exercitou sua alma a criar uma maneira errada de adorar a Deus. Ele adorou a Deus da sua forma natural, pela sua alma. Já em Gênesis 6, o pecado se expressa claramente por todo o homem, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas intenções, e em satisfazer os seus desejos carnais. O homem passou a ser assim, escravo do próprio corpo, a ponto de ele destruir-se a si mesmo para se satisfazer os desejos carnais do seu corpo. Um exemplo disso são os vícios presentes no mundo até os dias de hoje, né? Vários vícios, inclusive o vício sexual. Isso nós podemos ver na situação de Sodoma e Gomorra, né, que precisou haver uma intervenção de Deus para destruir essas cidades. Tal era a degradação dessas cidades. E isso também nós vemos nos dias que vão anteceder a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, onde se diz que vão ser dias semelhantes aos dias de Noé, onde eles comiam, bebiam, se davam em casamento, né, e não estavam nem aí para nada, né? E Deus, então, vai julgar novamente, mas não com água. Com água foi na situação de Noé. Aqui vai julgar com fogo. Então, esse foi o terceiro passo da queda do homem. Então, a carnalidade, a maldade do homem que estava exorbitante. Aí nós temos a Torre de Babel. Isso ocorre aproximadamente 178 anos após o dilúvio. O dilúvio eliminou toda a humanidade da face da terra, exceto a família de Noé. Por isso que ele leva os animais para a arca, né, para salvar também a vida animal e vegetal. A arca é uma figura de Cristo e igreja. Se você está na igreja, se você está em Cristo, você está protegido. O pecado continuou presente. Noé e sua família também tinham a natureza pecaminosa em si, né? Isso não foi eliminado, claro, até os dias de hoje. E o que a gente pode aprender com Babel? Gênesis 11, versículos de 1 a 4, diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos, né, são feitos por homens, serviram-lhes de pedra, que são criadas por Deus, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, não o de Deus, o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então a situação de Babel era o seguinte: os homens que falavam a mesma língua, se entendiam completamente, tinham um objetivo comum, né? Se juntaram para ter um objetivo comum. Edificaram uma cidade, uma torre, utilizando tijolos queimados, ou seja, coisas produzidas pelo homem. Com isso, eles tinham o desejo de atingir o céu e fazer a si mesmos célebres, ou seja, o nome do homem seria evidenciado, seria celebrado, e não o nome de Deus. O nome de Deus não seria exaltado, e sim o nome do homem. À primeira vista, você pode dizer: o que tem de mal, né? Você fazer aí uma cidade, fazer uma torre, ou fazer torres nas cidades, né? Lembra da proposta da serpente para Eva? Como Deus sereis, como Deus você será. Então aqui, por trás de toda essa situação, nós vemos, será que você vê? A situação está permeada pela serpente. Por trás de tudo isso, está lá Satanás, por trás de toda essa situação. A primeira cidade foi construída por Caim quando ele se retirou da presença de Deus, quando ele foi expulso
jardim do Éden, ele teve que se virar, né? Então, em Gênesis 4, 16 e 17, nós vemos: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Node, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Então, a necessidade de construir uma cidade decorreu do fato de que Caim não tinha mais a presença de Deus, não tinha mais a sua proteção, não tinha mais a alegria, né, na presença de Deus, não tinha mais o sustento, a subsistência da maneira que estava na presença de Deus. Então, construindo uma cidade, ele desenvolve uma maneira de se sustentar, de ter o seu cuidado, a sua proteção. E ainda a edificação de Babel é feita com tijolos, né, que são feitos pelos homens. É uma imitação da pedra, a pedra aqui representando algo que Deus criou. Então temos o homem desenvolvendo a sua própria maneira de viver no mundo, sem depender de Deus. Alguma semelhança com os dias de hoje? O homem se torna autônomo, autossuficiente, governando a si mesmo, não precisa de Deus. Quando a gente vê assim uma cidade, uma torre, vamos exemplificar nos dias de hoje. Pega lá Dubai, você tem lá o Burj Dubai com 818 metros de altura. Em Xangai, o Xangai Tower com 632 metros e outros edifícios enormes ainda. Então o homem está sempre querendo, ainda hoje, alcançar as alturas. Já se passaram aproximadamente 4.160 anos e o homem continua construindo cidades com torres. O homem já construiu naves espaciais, já foi à Lua, já mandou sondas para Marte, daqui a pouco está em Marte também. Rastreia o universo com telescópios potentes, sondas espaciais, conhece todos os segredos aí da biologia, desvendou o DNA e por aí vai. Tudo isso sem Deus. A ciência, pelo menos boa parte dos cientistas, diz que Deus não existe. Não estou falando de todos, não, uma parte. Vive-se muito bem sem Deus. A humanidade se basta. Então, resumindo, em Babel temos uma cidade com uma torre edificada com tijolos para chegar até os céus. Isso soa como uma declaração de independência para com Deus. Senhor, nós não precisamos de você. Não precisamos da sua ajuda. Nós mesmos conseguimos nos viver e manter a nossa subsistência. Nós inventamos os tijolos, vamos atingir os céus com os nossos próprios meios e nós vamos ser exaltados. Não é o Senhor que vai ser exaltado, mas o nome do homem vai ser exaltado. Nós seremos notáveis. Então, hoje, muitas vezes, nós vemos uma civilização onde o Deus da Bíblia não passa de um mito. Não passa de um mito. Para aqueles que não creem, quem é Deus? Para que serve Deus? Ele é ignorado, transformado num produto da nossa mente, da conveniência humana. Pode até você comparar um gênio da lâmpada. Você esfrega a lâmpada lá, sai o gênio, você faz os seus pedidos e ele te atende. Essa é uma representação muito rasteira de Deus, né? O homem passa a ser o criador e Deus passa a ser a criatura, onde o homem dá as características que bem entende para Deus. Isso é terrível, isso é diabólico. Com relação ao panorama total, então, da queda, resumindo o que a gente falou aqui, basicamente, né, a respeito da queda, o pecado entrou no homem, trouxe morte ao seu espírito, contaminou sua mente, seus desejos, seus sentimentos e trouxe morte para o seu corpo. O homem passou a morrer. Não era a intenção de Deus essa. Mas o homem passou a morrer porque entrou o pecado dentro do homem. O homem despreza a maneira providenciada por Deus para que ele possa se relacionar com Deus. E cria a sua própria maneira de adorar a Deus, a religião. A própria maneira de adorar a Deus, e não como está na palavra. O homem deixa-se dominar totalmente pelo pecado, e tudo que ele pensa, tudo que ele deseja, que ele planeja é da carne, é carnal, é maldade.
A humanidade cria uma civilização independente de Deus, ignora a existência de Deus, tem uma vida própria, uma vida onde o homem se basta, não há necessidade de Deus. Assim, a serpente mostra o seu trabalho. Trabalhou muito bem, levou o homem ao mais baixo nível com relação à queda. Daí em diante, o homem que Deus criou tornou-se dominado pelo pecado, abandona Deus, cria os seus próprios meios de sobrevivência, não depende de Deus, é independente de Deus. Desenvolve uma civilização que se foca em si mesmo, sem Deus. Por terem os homens desprezado a Deus, o que o Senhor faz? Entrega o homem à sua própria sorte e deixa a humanidade seguir o seu próprio caminho. É o que nós vemos aí hoje em dia, né? A queda continua. O homem rasteja. Sem a presença de Deus, o homem está sujeito às tentações, está sujeito à ação do inimigo de Deus. Romanos 1, 28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Se o homem não tem Deus, Deus deixa o homem à sua própria sorte, à sua disposição mental reprovável, fazendo coisas inconvenientes. Mas Deus não abandonou o seu propósito, jamais vai abandonar o seu propósito. E aqui o que ele faz? Então, ele elege um homem para sair dessa situação de queda, para dar continuidade ao seu propósito. Quem é esse homem? Abraão. Abraão foi chamado para sair do mundo, sair de Ur dos Caldeus, onde ele estava, para ir para a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu para o homem. Essa terra prometida significa o próprio Cristo. E nós vamos ver isso ainda. Vamos continuar ainda com essa história. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não assinou o meu canal, está aqui embaixo, inscreva-se. Então se inscreva no canal para você ter acesso aos vídeos que já existem, aos que virão. Lembrando ainda que a Igreja Cristã em Londrina, a ICEL, tem um canal no YouTube, tem um canal no Facebook, e nós estamos terminando o estudo de Apocalipse. Lá você vai entrar e vai encontrar o estudo de uma maneira sequencial. Nós queremos então desejar a você uma excelente semana, uma semana em Cristo vitoriosa. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a sua família, que pela misericórdia de Deus, que Ele possa terminar essa pandemia, fornecer as vacinas de uma maneira mais rapidamente possível, que sejam vacinas adequadas, para que possamos eliminar, não digo eliminar totalmente, mas que a gente possa conviver com essa situação de uma maneira que não nos traga tanto sofrimento, que o Senhor possa afofar o leito das pessoas que estão internadas nos hospitais, sejam nas enfermarias, sejam nas UTIs, que possa recobrar a saúde dessas pessoas, ter misericórdia dessas pessoas, das famílias, dar conforto para as famílias, nos entes queridos que perderam, e que o Senhor possa realmente mostrar para cada um de nós o caminho a seguir, o caminho da dependência do Senhor, o caminho que a gente possa trilhar segundo a vontade do nosso Senhor. Amém.